Você cruzou, naquela época braba da ditadura, duas figuras que se tornariam presidentes, Dilma e Lula, na prisão. Você cruzou com eles? Você tem essa memória? Bom, o Lula eu conheci quando ele foi ao meu escritório para pedir a mim que fosse advogado do irmão dele que estava preso, o Frei Chico. Sim. Era presidente do Sindicato São Caetano. Então foi aí que eu conheci o Lula. Tá. Né? Depois via estar com ele várias vezes e numa das vezes houve um episódio interessante que eu estava preso, o Lula. Você estava preso? Eu tinha sido preso. Por quê? Eu era presidente da Comissão de Justiça e Paz. Isso não se faz, né? Pois é. Isso não se faz. E eu me lembro que era um sábado, a nossa funcionária disse, doutor, tem uma coisa esquisita, hoje é sábado, tem uns homens de terno aí na porta, e eles estão olhando muito para cá. Aí eu falei, estou desconfiado mesmo. Eu sabia que o Lula estava para ser preso, porque o Tuma me falou que iria precisar ouvir o Lula, e eu achei que iria prender. Aí eu botei o passaporte no bolso e saí. Peguei o carro. Quando chegou na Praça Pan-Americana, o carro foi fechado e vieram as pessoas com metralhadora e disseram, o senhor está preso. Que ano era esse? 1980. Olha aí. E aí eu falei, para onde nós vamos? Para o DOPS. Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia, do DOPS. O nome dele é Raul Careca. Será que ele veio rezar, ouvir a palavra de Deus? Ou está aqui para nos vigiar, para depois mandar prender? E você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem, pregar subversão. Quando eu cheguei no DOPS, foi uma coisa apavorante, porque tinha lá umas 20 pessoas já presas. Desses 20 presos, muitos eram clientes meus. E é uma coisa horrível para o advogado ver os seus clientes serem presos e você também. E você também entrou na cadeia. Né? Aí eu fui para a sala do delegado e aconteceu uma cena que o Lula repete. O Ayrton Soares entrou na sala e ficou o Lula, eu e o Ayrton Soares conversando. Logo depois, o Dalmo Dallari também tinha sido preso, entrou na sala. Aí o Ayrton Soares falou, Zé Carlos, agora vamos embora que nós temos que trabalhar, hoje o dia vai estar complicado. Aí o Lula virou assim, ô Ayrton, porra, não vem que o cara está em cana. O cara está em cana que nem nós, né? E aí, a Dilma, ela em audiência, e ela descreve que me via entrando no presídio de Tiradentes, de cabelo preto, e ainda andando corridinho para ver os meus clientes. E ela presa. Então é isso que eu me lembro. Depois eu tive com ela quando ela me convidou para fazer parte da Comissão Nacional da Verdade. Da Verdade. Que história, né? Essa história do Brasil é muito eletrizante, porque aí na Comissão da Verdade você entrevista alguns dos torturadores. Inclusive o que torturou a ex-presidente Dilma. Exatamente. Ustra. Exato. Como que foi conversar com Ustra? E como é que foi esse papo? Foi muito difícil. E ele disse que não iria responder nada. Ele estava ao lado do advogado dele, mas ele acabou, acabamos provocando e ele acabou começando a falar. Como que você provocou ele? Da mesma forma, com a tarimba de advogado, a gente sabe perguntar. Não é? O mais importante não foi ele, foi o coronel Malhães. Sim. Essa foi terrível. Por quê? Porque
ele veio para ser ouvido por nós. Aí eu pergunto, coronel, o senhor se importa de falar em público? Eu prefiro falar em particular. Mas aí a minha malandragem foi o seguinte. Eu falei, bom, mas o senhor não vai querer que eu mande a imprensa fora, né? Não, a imprensa pode ficar. A imprensa pode ficar. Então, eu comecei a cutucar, eu e a Rosa, sobre o que ele via, o que ele fazia. E ele, em determinado momento, inclusive, mencionou que tinha enterrado o Rubens Paiva. Rubens, ele? Ele falou. Não está comprovado que tenha sido, mas ele disse. E eu estava perguntando, mas me diz uma coisa, o senhor é um homem corajoso, então o senhor enfrentou aqueles pessoal? Não, tinha que fazer, porque era necessário. E como é que você fazia? Não, eu arrancava os dentes para que a pessoa não fosse identificada pelos dentes. E quando precisava, tirava as mãos também. E ele foi falando. E eu estava muito preocupado, Tass, especialmente com uma pessoa que eu sabia que tinha morrido lá, que era Eleni Ferreira Teles Guarita. Sim. Minha querida cliente, minha amiga. E ele acabou dizendo tudo. Confessou tudo, deu os detalhes. Deu tudo. Um mês depois ele foi morto. Queima de arquivo. Queima de arquivo.